Aviso: conteúdo para maiores de 18 anos. Esta história explora temas complexos e tabus. Se você quer acompanhar o desenrolar dessa trama, deixe seu like e inscreva-se no canal. Murilo, eu sei que você já percebeu que eu não sou mais a mesma. A voz dela tremia, e eu sentia o hálito dela roçando meu ouvido. Nossos olhos se fixaram. Naquele momento, o brilho no olhar dela era perigoso demais para nos chamarmos de família. Ela estava sentada no meu colo, apenas de lingerie. Sua pele queimava e o silêncio no quarto era tão pesado que me faltava o ar. Eu sabia que, se desse o próximo passo, não teria mais volta. Com esse pensamento, segurei firme sua cintura. Mas, justamente naquele instante, Murilo, acorda. Já amanheceu, levanta logo. Abri os olhos ao ouvir a voz da minha irmã atrás da porta. O quarto estava vazio. O calor, os sussurros, tudo tinha sido um sonho. Mas o suor no meu corpo e o batimento acelerado gritavam que não foi só imaginação. Foi ali que entendi que a realidade pode ser mais perigosa que qualquer pesadelo. Murilo tirou o lençol e se levantou. Nos últimos meses, esses sonhos o perseguiam. Neles, sua irmã sempre sorria, às vezes com tristeza, levando-o sempre à beira do proibido. Ele foi ao banheiro e se encarou no espelho. Aos 20 anos, seu rosto refletia o brilho de um desejo que o fazia se sentir um estranho para si mesmo. Na cozinha, sua irmã mais velha, Camila, já preparava o café. O som do pão na chapa e o cheiro do café coado enchiam a casa. Uma cena típica de qualquer família brasileira, mas para Murilo, aquela paz era uma corda bamba. Camila estava com o cabelo num rabo de cavalo alto. A nuca dela brilhava sob a luz do sol. Murilo paralisou, hipnotizado pela curva de seus ombros. Que foi, Murilo? Vai ficar aí parado ou vai tomar café? Perguntou Camila, virando-se. A voz era a de sempre, carinhosa, de irmã mais velha. Nada a ver com a mulher sensual do sonho. Já vou, respondeu ele, pigarreando e sentando-se à mesa. À tarde, enquanto limpavam a casa, Camila achou uma caixa velha. Olha, ainda temos isso, disse ela, tirando álbuns de fotos empoeirados. Sentaram-se juntos no sofá. Nas fotos, um Murilo criança e uma Camila adolescente com os pais. Tudo era perfeito até o acidente na rodovia Regis Bittencourt que mudou tudo. Camila tinha 18 anos e Murilo apenas 7. Ela teve que ser mãe e pai ao mesmo tempo. Mana, lembra que eu dizia que ia casar com você quando crescesse? Brincou Murilo. Camila forçou um sorriso, mas seu coração deu um salto. O olhar de Murilo não era mais de criança. A semente do proibido estava brotando. Naquela noite, caiu uma tempestade daquelas que param a cidade. O som da chuva contra o vidro os isolava do mundo. No sofá, mantinham uma distância prudente, que representava toda a moral e os tabus da sociedade. Camila, no que você está pensando? Perguntou ele. Que eu queria que essa chuva não parasse nunca, respondeu ela, sem tirar os olhos da janela. Sob a chuva, somos como uma ilha. Murilo estendeu a mão, quase tocando o ombro dela. Quando o sol sair, tudo volta a ser como antes, disse ele, completando o pensamento dela. Ela o olhou com os olhos marejados. Ambos sabiam que, mesmo fingindo, nada era igual. No dia seguinte, Camila subiu numa cadeira para pegar uns livros e perdeu o equilíbrio. Murilo reagiu rápido e a segurou nos braços. O tempo parou. O cheiro do perfume, o calor dos corpos, o braço firme dele em sua cintura. Tô bem, mana, sussurrou Murilo, com a voz rouca. Estavam tão próximos que as respirações se misturavam. Murilo se inclinou, pelo instinto. Ia beijá-la, mas ela recuou nervosa. Naquela noite, o silêncio era absoluto. Camila desceu para beber água. Murilo a encontrou ali,
sob a luz fraca da cozinha. Não consigo parar de pensar nisso, confessou Murilo. Camila acariciou o rosto dele. Não quero mais fugir, Murilo, sussurrou ela. Essa frase foi a permissão que ele esperou a vida toda. Ele a puxou e, naquele abraço, deixaram de ser irmãos para se tornarem um homem e uma mulher. Choraram pela libertação de aceitar um destino que sabiam que poderia destruí-los. Murilo acordou com o som da cafeteira. Viu o espaço vazio ao lado e sentiu o aroma do café, o muro tinha desabado. Não havia volta. Na cozinha, Camila estava de costas. Bom dia, disse Murilo. Os olhos se encontraram e, pela primeira vez, não havia hierarquias. Eram duas pessoas carregando o mesmo peso. A campainha tocou, quebrando o encanto. Era um som violento. Era tia Helena, irmã do pai deles, uma mulher carola e de olhar afiado. Trouxe os bolinhos de chuva, disse ela, entrando sem ser convidada. Murilo, você está diferente. Parece que viu um fantasma. Só não dormi bem com a chuva, tia, mentiu Murilo, sentindo a palavra pecado escrita na testa. Debaixo da mesa, o pé de Murilo roçou o de Camila. Um jogo suicida. Quando a tia foi embora, o medo se instalou. Não podemos continuar assim, Murilo. Ela desconfia, o que aconteceu ontem. O telefone tocou. Um número desconhecido. Murilo atendeu e empalideceu. Uma voz rouca disse: vocês ficam lindos brincando de casinha, mas as paredes têm ouvidos e as janelas têm olhos. Alguém sabe, Camila? Se os vizinhos descobrirem, vão nos linchar. Fizeram as malas às pressas. Pegaram as economias e a foto de família. Saíram no carro velho de Murilo, rumo ao desconhecido. Horas depois, num posto de gasolina solitário na estrada, Murilo recebeu uma mensagem com uma foto deles ali, naquele instante. Não importa o quão rápido vocês dirijam, o sangue sempre deixa rastro. O motor do carro pifou. No meio do nada, uma caminhonete preta parou atrás deles. Um homem desceu, era Damião, antigo sócio do pai deles, obcecado por Camila. Sei que estão aí! Gritou Damião. Camila, saia daí. Acha que seu pai te perdoaria? Murilo avançou contra Damião. Lutaram na terra seca. Damião dominou Murilo, mas gritou: calma, moleque. Não vou entregar vocês. Damião limpou a sujeira e disparou: vocês acham que fogem por um pecado. Acham que são irmãos. Mas seu pai me confessou antes de morrer. Camila, você e o Murilo não compartilham uma gota de sangue. Você foi adotada de forma irregular num hospital de fronteira. 1 ano depois, sua mãe engravidou de verdade do Murilo. O silêncio foi total. O muro do sangue tinha sido demolido. Por que nos contar isso agora? Perguntou Murilo. Porque existem terras, Murilo. Terras que seu pai escondeu e que agora valem milhões por causa do agronegócio. Se vocês assinarem isso aqui, cedendo os direitos para mim, eu entrego os documentos originais da adoção. Vocês ficam livres para casar e viver sem o rótulo de irmãos, e eu fico com as terras. Camila pegou a pasta. Viu sua certidão original. Olhou para Murilo e depois para Damião. Sem dizer uma palavra, pegou o isqueiro e colocou fogo nos papéis. O que você está fazendo, sua louca? Gritou Damião. Não precisamos dos seus papéis para saber quem somos, disse Camila. Preferimos viver fugindo, sem nome e sem terras, mas donos da nossa vida. Fique com a terra, mas nunca terá nosso silêncio. Eles se internaram na escuridão e pegaram carona num caminhão rumo ao litoral. Sentados na carga, sob o céu estrelado, Camila apoiou a cabeça no ombro de Murilo. Você acha que vamos nos arrepender? Perguntou ela.
Murilo a abraçou. Talvez. Mas hoje, pela primeira vez, eu me sinto livre. O sol nasceu no horizonte, iluminando o caminho de quem preferiu o exílio à hipocrisia. Você acha que o amor deles sobreviverá ao julgamento do mundo ou eles estão condenados à tragédia? Me conte nos comentários. O caminhão de carga parou em um posto de beira de estrada próximo ao Ubatuba, no litoral de São Paulo. O cheiro de maresia já se misturava ao diesel. Murilo e Camila desceram em silêncio, agradecendo ao motorista com um aceno. Eles tinham pouco dinheiro, nenhuma prova de quem eram e um segredo que pesava mais que suas mochilas. Alugaram um quarto nos fundos de uma pousada barata, onde o dono não fazia muitas perguntas. O lugar era úmido e o som das ondas parecia uma contagem regressiva. Aqui ninguém conhece a gente, Murilo, disse Camila, sentando-se na cama de solteiro. Podemos ser apenas um casal de São Paulo. Murilo caminhou até a janela. Ele ainda sentia o rastro de Damião em seu pescoço. A gente queimou os papéis, Camila. Legalmente, você ainda é minha irmã. Se alguém descobrir quem somos, ninguém vai descobrir, ela o interrompeu, levantando-se e abraçando-o pelas costas. Nós morremos para aquela vida. Naquela noite, o desejo que antes era sufocado pelo medo do incesto floresceu com uma intensidade selvagem. Sem as correntes do sangue, o toque de Murilo era de posse, e a entrega de Camila era de alívio. Mas, no auge do silêncio que se seguiu, o celular de Murilo, que ele jurou ter desligado, vibrou sobre a mesa de cabeceira. Não era uma mensagem. Era uma notificação de banco. Alguém tinha acabado de tentar sacar dinheiro da conta conjunta que eles deixaram para trás. A localização do caixa eletrônico, Bertioga, a apenas 1 hora dali. Ele está seguindo o rastro do meu CPF, Camila. Damião não quer apenas as terras, ele quer você. Murilo sentiu o sangue gelar. Na manhã seguinte, enquanto Murilo saía para buscar pão, ele percebeu uma movimentação estranha. Um carro preto, com vidros escuros, estava estacionado na esquina da pousada. Ele deu meia volta, o coração disparado, e entrou pelos fundos. Temos que ir agora. Sussurrou para Camila. Mas, ao abrir a porta do quarto, eles deram de cara com a tia Helena. Ela não estava sozinha. Ao lado dela, 2 homens de terno e expressão severa. Helena não parecia a tia Carola que levava bolinhos de chuva, seus olhos estavam vermelhos de choro e ódio. Eu vi vocês no posto, disse Helena, a voz falhando. Eu vi como você olhava para ele, Camila. Eu sempre soube que havia algo podre nesta casa, mas isso é uma abominação diante de Deus. Tia, a senhora não entende, começou Camila, mas Helena a cortou com um tapa no rosto. Eu entendo que meu irmão morreu de desgosto sem saber o que criava sob o próprio teto. Damião me contou tudo. Ele disse que vocês enlouqueceram e fugiram com o dinheiro da família. Damião mentiu. Gritou Murilo. Ele quer as terras do papai. Camila não é sua sobrinha de sangue, Helena. Ela foi adotada. Helena estacou. O silêncio no quarto foi quebrado apenas pelo som de um dos homens de terno mexendo em uma pasta. Do que você está falando, Murilo? Perguntou Helena, confusa. Sua mãe nunca pôde ter filhos. Ambos vocês foram trazidos daquela fronteira. Camila deu um passo atrás, encostando na parede fria. O quê? Balbuciou Murilo. O homem de terno interveio. Sou advogado do espólio do seu pai. Damião tentou falsificar documentos para ficar com o terreno, mas ele não sabia que seu pai deixou um testamento selado. Ele abriu um envelope e tirou 2 registros de nascimento diferentes, mas com a mesma origem hospitalar. Vocês 2 foram adotados com 1 ano de diferença. Vocês não são irmãos de sangue, mas também não são os herdeiros legítimos que Damião pensava. O terreno não pertence a vocês, nem a ele.
Pertence a uma fundação que seu pai criou para crianças órfãs. Helena caiu em uma cadeira, soluçando. Ela não sabia da adoção de Murilo, apenas da de Camila. O segredo que o pai guardou era duplo: ele queria proteger os filhos da verdade de que eram escolhidos, não angerados. Os homens de terno saíram, deixando o aviso: o caso seria reportado, e a situação legal deles seria um pesadelo. Mas, para Murilo e Camila, aquilo não importava mais. Eles se olharam. O peso do pecado tinha sumido, mas o peso da identidade também. Eles não tinham pai, não tinham mãe, não tinham nome legal e não tinham herança. Sobrou o quê, Murilo? Perguntou Camila, com as lágrimas escorrendo. Murilo pegou a mão dela e a levou até a varanda, onde o sol de Ubatuba começava a brilhar sobre o mar. Sobrou a gente. E dessa vez, ninguém pode dizer que o sangue nos proíbe. Eles pegaram suas mochilas e deixaram a pousada antes que a polícia ou os advogados voltassem. Não foram para o sul, nem para o norte. Sumiram na multidão de turistas, dois estranhos que, pela primeira vez, podiam se amar sem olhar para trás. O sol se pondo no horizonte de Arraial do Cabo não trazia mais o medo daquela noite de tempestade em São Paulo. O som do mar agora era um acalanto, não uma contagem regressiva. 1 ano se passou. No vilarejo de pescadores, ninguém conhecia Murilo e Camila. Para os vizinhos, eles eram Tiago e Mariana, um casal jovem e reservado que tinha chegado com quase nada e construído uma vida com as mãos. Murilo agora trabalhava com passeios de barco para turistas. Suas mãos estavam calejadas, a pele queimada pelo sol do Rio de Janeiro. Camila tinha se tornado a artesã mais querida da vila, vendendo peças feitas de conchas e macramê. Era uma tarde de sexta-feira quando Murilo amarrava os cabos do seu pequeno barco no pier. Ao levantar a cabeça, seu coração quase parou. Parado ali, observando o movimento, estava um homem de terno cinza, deslocado naquele cenário tropical. Era o advogado que estivera com a tia Helena em Ubatuba. Murilo sentiu o impulso de correr, de pular na água e sumir. Mas o homem fez um sinal calmo com a mão. Não vim para levar ninguém, Murilo. Ou devo dizer, Tiago. Eles se sentaram em um quiosque afastado. O advogado colocou uma pequena caixa de madeira sobre a mesa. Sua tia Helena faleceu há 3 meses, disse ele, com a voz baixa. Antes de partir, ela me pediu para te encontrar. Ela passou os últimos dias pesquisando nos diários do seu pai. Murilo abriu a caixa. Dentro, havia um relógio de pulso antigo, uma corrente de ouro com uma medalha de São Cristóvão e uma carta escrita com letra trêmula. Murilo e Camila, eu não consegui perdoar o que vi, mas o tempo me fez entender que o sangue não é a única coisa que une as pessoas. Se o amor de vocês sobreviveu àquela fuga, então ele é mais forte que qualquer lei que eu conheça. Seu pai não deixou as terras para a fundação por falta de amor, ele as deixou para que vocês nunca fossem escravos daquele passado. Vivam! Sejam livres por nós. Junto com a carta, havia um cheque de um valor modesto, mas suficiente para Murilo finalmente comprar seu próprio barco de turismo e para Camila abrir sua pequena loja no centro da vila. Naquela noite, Murilo voltou para casa e encontrou Camila preparando o jantar. A mesa estava posta com simplicidade: arroz, feijão e peixe fresco. O cheiro da cozinha brasileira agora trazia paz, não ansiedade. Ele entregou a carta a ela. Camila leu em silêncio, as lágrimas molhando o papel. Ela nos perdoou, sussurrou ela. Ela nos libertou, corrigiu Murilo. Eles saíram para a varanda e olharam para o mar. Não eram mais fugitivos. Não eram mais os irmãos proibidos. Eram apenas 2 almas que escolheram um ao outro contra tudo e contra todos. Camila pegou a mão de Murilo e a colocou sobre sua barriga, ainda plana. O rastro do sangue parou na gente, Murilo. O que começar aqui, vai ser uma história nova. Só nossa. Murilo a abraçou, sentindo que, finalmente,
o pesadelo tinha dado lugar ao amanhecer. O mundo lá fora ainda podia ser cruel, as paredes ainda podiam ter ouvidos, mas entre eles, o silêncio agora era de puro amor.